uma ótima tarde para você, amigo e amiga aqui do Arte Brasil. Tava esperando já o momento de começar o programa para aprender a fazer arte e artesanato? Ótimo, chegou o momento, já prepara aí para você anotar. Tudo que nós vamos falar aqui é muito importante, então não perca nada. Por exemplo, hoje você vai aprender a fazer com muito carinho um tapete lindo e charmoso com laços e flores. Você vai aprender com a Maria José no crochê. Para quem é apaixonado por crochê, tá aí, olha que técnica charmosa e gostosa. Mas você pode também aprender a organizar a sua vida com um porta-organizador usando a técnica da cartonagem. Olha como vai facilitar a sua vida. Às vezes a gente fica procurando, sabe, um lugarzinho para anotar um recado, não sabe o que está faltando na geladeira ou na casa, no armário, na limpeza. Todo esse trabalho lindo da Ana Cristina é para organizar e facilitar a sua vida. Então eu espero que você aprenda, tá certo? Para organizar aí a sua casa, facilitar a sua vida. Como é bom quando a gente facilita a vida da gente e dos outros, muito, né, Ana? Né? Você tá bem, minha querida? Tudo bem, e você? Muito bem. E feliz da vida de ter você aqui com esse trabalho lindo e maravilhoso. Olha, gente, não ficou charmoso aqui? Olha que charmoso. Ele é uma variação da peça de baixo que a gente já fez no Arte Brasil anteriormente, que ele é um porta-temperos e tinha o porta-lista de compra, um porta-recado, só que muitas pessoas falam assim, mas eu não uso tempero, eu queria um espaço mais útil, então a gente fez uma variação dele, colocando um espaço para você colocar aquelas contas que vão vencer, um lembretinho, a chave quando você chega em casa, então esse é mais adequado para você deixar a entrada da sala. Bom, olha que facilidade. Mas nós vamos aprender a partir de agora e a Ana Cristina já está com as peças aqui e é interessante que as pessoas aprendam também o que procurar, o que comprar para fazer uma peça como essa. Isso, então. Aqui a gente vai usar o papelão roller. Na realidade, esse kit já vem todo cortado, né? Todo com os acessórios. E a gente vai começar a passar cola no lado onde não tem carimbo, tá? Eu costumo usar essa bisnaga de cola porque eu acho que a gente já vai espalhando um pouco a cola no lugar pela peça e às vezes as pessoas moram em regiões muito secas, muito quentes e se você vai ficar molhando o pincel e trazendo a cola acaba secando. Então assim eu acho que agiliza um pouco o trabalho. Sempre espalho a cola com o pincel para eu ter certeza que tem bastante cola em tudo quanto é lugar. E depois eu venho com um rolinho de espuma para eu tirar o excesso de cola que ficou em alguns lugares e ter certeza que tem cola em toda a peça, tá? Tudo coladinho, eu vou sempre virar a peça no tecido. Porque aí eu tenho condições de dividir as margens de sobra e fica mais fácil para eu trabalhar depois, né? Eu costumo primeiro passar um pouco a mão para tirar qualquer bolha. Depois eu venho com a espátula do centro para as pontas, para tirar aquelas marquinhas de dobra, de tecido, alguma coisa que tenha ficado. Então, se o tecido tiver com essa marquinha, não precisa nem passar. Não precisa nem passar, ó. Ficou tudo lisinho. Agora, em cartonagem, para a gente ter um acabamento melhor, a gente sempre trabalha com lados opostos. Então, eu vou passar cola desse lado, sujo um pouquinho o tecido de cola e depois eu venho para esse lado aqui. Para virar o tecido, eu uso sempre uma espátula mais durinha, de baixo para cima. Porque aí o tecido vira bem justinho, tá? Então, eu vou fazer isso dos dois lados. E a peça vai ficar desse jeito aqui, tá? Com o tecido virado dos dois lados maiores. Toda vez que eu tenho uma peça arredondada, para eu virar esse tecido, eu tenho que dar picotes nela. De mais ou menos 2 centímetros de distância. Mas esses picotes, eles não podem chegar até o papelão. Porque se ele chegar no papelão, na hora que eu viro, vai ficar aparecer a pontinha do papelão. Então, faço os picotes, venho aqui, passo um pouquinho de cola. Agora, eu já não preciso passar o rolinho, porque aqui é o verso, né? Depois eu vou dar um acabamento. E venho com o dedo, levando um por um, para ele ficar bem justinho aqui, ó. Como você fez com a espátula, você faz com o dedo, trazendo mais justo. Isso, um por um. Aí eles vão se sobrepondo.
vão se sobrepondo, tá? Virou aqui tudo direitinho. Nesses dois da pontinha, eu vou dar um piquezinho para dar um acabamento melhor aqui quando a gente olhar de lado. E tem uma dica para dar ali na parte de baixo. Se eu virar aqui, vai ficar feio, né? Quando a gente olhar assim de lado. Vai ficar grosso. Se eu dobrar assim, ele vai ficar muito grosseiro. Quando eu vier com outro acabamento, vai dar volume. Certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte, só que às vezes as pessoas têm insegurança. Quanto que eu corto? De repente eu corto muito, porque se cortar muito na pontinha do papelão, vai aparecer o papelão quando a gente virar. Então, eu faço uma simulação, ó. Tá? Pra eu ver se vai dar certo, ó. Dei uma dobrinha e viro. Quando eu chegar aqui, ó, eu vejo que deu certinho, ó, no ângulo do canto. Aí eu venho, passo a unha e corto onde eu passei a unha. Você marca bem. Isso, porque com o tempo as pessoas vêm direto aqui com a tesoura e cortam. Mas de início tem essa insegurança. Então, vamos simular. Finge que cortou, mas não corta. Aí você não tem perigo de estragar o seu trabalho. Então, passo cola e venho aqui, tá? Então, essas duas partes estão coladas. E elas vêm com alguns furinhos. Deixa eu deixar ela pra cá, puxar essa. Ela vem com alguns furinhos que eu vou usar para colocar os ganchinhos. Tá? Então, o ganchinho que eu vou pendurar o porta-lista, o porta-cartas, onde eu vou colocar uma chave e onde eu vou colocar uma canetinha. Pra ficar sempre à mão, porque a caneta a gente sempre perde, né? Ah, pode ter certeza. Quando você mais precisa, você não encontra. E aqui na parte de trás, eu vou colocar 2 suportes para pendurar na parede. Aí você fala assim, mas eu moro num apartamento alugado, eu não posso furar o azulejo. Fura onde está o rejunto, calcula direitinho, você fura onde está o rejunto, depois passa só uma massinha, né? Então, tanto os ganchinhos quanto esse suporte, eu coloco com bailarinas, tá? Como a gente tem pouco tempo aqui, então eu trouxe ele já pronto, essa parte dos ganchinhos, e eu vou mostrar nessa parte aqui, ó, como é que eu uso. Então, já vem o furo no papelão. Depois que eu revisto, eu com um agulhão ou com uma ponta de uma tesoura, eu faço esse furinho no tecido. Aí eu venho aqui, ó, e passo aqui no buraquinho, a bailarina. Venho aqui desse lado, ó, e abro as 2 abinhas dela. Certo. Então, ele vai ficar presinho. Tá? Então, aqui o outro furinho. Que é o suporte que vai à parede. Que é o suporte que vai na parede, tá? E ficou abertinho, tá? Aí, eu vou colar uma parte na outra. Então, eu espalho bastante cola. Aqui, eu já não vou usar o rolinho. Eu preciso que essa cola esteja numa quantidade maior. Porque, muitas vezes, quando a gente vai colar um acabamento, uma parte na outra, a gente tem que ajustar. Ai, não ficou muito encaixadinho, eu tenho que puxar. E aí, se eu tiver passado pouca cola e tiver passado o rolinho, essa cola seca logo e me dificulta essa manobra de descolar e colar, tá? Outra dica, sempre que eu chegar aqui na ponta, a cola é do centro para as pontas. Porque se eu passar a cola assim, ó, eu vou até carregar um pouco o pincel de cola e mostrar, fazer errado para as pessoas verem. Se eu faço com a cola assim, ó, olha o que acontece aqui. Vai pra beiradinha. Eu carrego aqui de cola, tá vendo, ó? Então, aí se a gente tá trabalhando com um tecido liso ou um tecido escuro, vai acabar manchando, né? Então, aqui eu passo mais cola. É bastante, hein? Bastante cola. Não pode ter dó de gastar cola, não. Senão o trabalho não fica bem coladinho e não vai ficar um bom acabamento, né? Sempre do centro para as pontas. E aqui eu já não passo o rolinho, né? Então, porque você quer esse acúmulo da cola mesmo, né? Isso. Então, eu vou ajustar aqui. Dá licença. Oi, pois não. E vou... Como dizem algumas alunas minhas, a melhor amiga da cartonagem é a fita crepe. Então, vamos lá, encher de fita crepe para a gente ter certeza que isso vai ficar bem coladinho. Então, eu colo primeiro nas pontinhas.
para eu ir acomodando a peça, não correr o risco dela ficar deslizando, porque tem muita cola, né? E você assim também tem certeza de que tem ponta com pontinha, tudo certinho. Isso mesmo. Então, ó, aí eu vou preenchendo com a fita crepe, tá? Como a nossa proposta aqui não era uma peça de cozinha... Entendi. E eu ainda falei de cozinha, né? Então. Porque eu vi a lista de compras ali. Isso, mas pode ser para cozinha. Mas como a gente tinha feito anteriormente esse para cozinha, e a nossa proposta foi uma coisa mais para decoração, então a gente usou esse tecido bem colorido da Estilotex, que ele vai alegrar a sua sala, ou até mesmo a entrada da sua copa, né? E você pode usar o tecido para um monte de coisa. Eu fiz o avental combinando. Ficou lindo, né? Já Porque eu achei que ficou bem alegre. E a gente tem que botar um pouco de cor no nosso dia a dia, né? E por falar em cores é o que não falta aqui. Olha quanta cor, quantas peças lindas, quantas peças maravilhosas e todas com o bom gosto da Ana. Faça realmente uma viagem pelo artesanato. Nós estamos aqui hoje na companhia da Ana Cristina, dando essas dicas de como usar a técnica da cartonagem para fazer essas peças lindíssimas. Tá aí, Ana, mais uma vez, obrigada por sua participação. Uma beijoca, muito sucesso, muitas coisas boas. E ainda continuando a nossa viagem por esse mundo colorido, nós vamos para o intervalo e voltamos já.